Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras Azaleia para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e senhorita Luciana Serrano. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras Azaleia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleia.ri.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras Azaleia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras Azaleia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras Azaleia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras Azaleia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras Azaleia. A Vulcabras Azaleia divulga seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2020 em um cenário ainda com reflexos da pandemia, a qual paralisou as atividades em todo o mundo, mas otimista diante da promissora retomada que se inicia. Somente aqui no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas do comércio varejista tiveram queda de 80,8% em abril e de 62,5% em maio, em relação aos mesmos meses do ano anterior, e 37,5% no acumulado de janeiro a maio de 2020 versus o mesmo período de 2019. O setor calçadista também sofreu os efeitos do Covid-19 e, apesar de projetar um crescimento de até 2,5% na produção de calçados do ano, teve uma queda de 37,9% no primeiro semestre, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, ABCalçados. Até meados de março, a Vulcabras Azaleia demonstrava uma tendência positiva para os seus resultados, mas teve essa tendência abruptamente interrompida com o agravamento da pandemia e o estabelecimento dos decretos estaduais que paralisaram as atividades econômicas em quase todo o território nacional. Visando a preservação da saúde de nossos colaboradores e no combate à transmissão do Covid-19, a companhia foi uma das primeiras no país a tomar a decisão de paralisar as operações em suas unidades a partir do dia 20 de março. Apenas o comitê de crise e alguns departamentos essenciais permaneceram trabalhando, de forma remota e com equipes reduzidas, nas ações para a mitigação dos impactos da operação da companhia. A paralisação das fábricas e do comércio em território nacional e internacional na segunda quinzena de março e que perdurou ao longo do segundo trimestre
se refletiu diretamente nos resultados da companhia. Apesar de ter atravessado o mês de abril praticamente com todas as nossas operações paralisadas, ao final deste mês, começamos ainda de forma parcial a nos prepararmos para a retomada da produção, onde a partir do dia 26 de abril aderimos à medida provisória 936 e passamos a operar com redução de 70% na jornada de trabalho. Para isso, a Vulcabras Aleia segue cumprindo os protocolos estabelecidos pela OMC e oferece orientação sobre as medidas de preservação através dos seus canais internos. No decorrer do mês de maio, mesmo com uma significante parte do comércio ainda fechada e somente com a unidade produtiva da Bahia em operação, uma vez que a unidade do Ceará, que é a nossa maior planta, se manteve paralisada em virtude dos decretos estaduais, o faturamento da companhia foi retomado ao patamar de aproximadamente 30% do mesmo período do ano anterior. Em junho, com a retomada das operações na unidade produtiva do Ceará, acompanhada da reabertura gradual do comércio, houve uma retomada acentuada no faturamento da companhia, registrando ao redor de 80% do valor obtido no mesmo mês do ano anterior. Apesar de toda a instabilidade quanto à abertura das praças e desafios para a retomada no consumo enfrentados pelo comércio varejista, a força das nossas marcas e o nosso modelo de negócio já apresentaram resultados expressivos e promissores. Em julho, com uma robusta carteira de pedidos, revogamos a utilização da medida provisória 936 e retomamos a 100% das atividades em ambas as unidades fabris. O faturamento do mês foi superior ao mesmo registrado no mesmo mês do ano de 2019, preservando as margens e retomando as rentabilidades. Em julho, também foram lançadas as coleções do segundo semestre, a Jaleia, Olímpicos e Under Armour, em um formato inovador, dinâmico e 100% digital. O sucesso dessas coleções também já começa a ser percebido no volume de pedidos capturados nas pré-vendas realizadas com clientes até o momento, o que nos traz confiança e força para buscar uma retomada ainda mais acentuada até o final de 2020. Nesse mesmo período, a plataforma das lojas online da Vulcabras ganhou foco e protagonismo. A companhia intensificou seus investimentos nos canais de venda online e, com o resultado, foi registrado o crescimento de 131% no faturamento, em relação ao trimestre anterior. Somente no site da Olímpicos houve um aumento de 250% em vendas durante o período. Esse crescimento foi intensificado também com a criação do programa de afiliados, chamado Corre Junto Brasil, que reafirma o compromisso da Olímpicos com a comunidade do esporte, transformando as pessoas em empreendedores digitais para complementarem sua renda. O programa tem ainda a genuína intenção de movimentar a economia, incentivando a venda de produtos nacionais da marca Olímpicos, a marca feita por brasileiros e para brasileiros. Desde seu lançamento, o projeto já atingiu e contribuiu com 5.500 usuários inscritos e espera atingir a marca dos 10 mil ainda em 2020. Mesmo com os desafios enfrentados no primeiro semestre, adotamos com agilidade estratégias visando tanto a proteção dos nossos colaboradores quanto a saúde dos negócios e do mercado. Já colhemos os resultados dessas iniciativas e no último mês verificamos a retomada do faturamento de maneira mais acentuada. O que nos permitiu responder de forma rápida a esse início de recuperação de demanda foi o foco nos pilares estratégicos da companhia. Hoje, nosso parque fabril se encontra dotado com a mais alta tecnologia para esse tipo de indústria, o que nos possibilita responder de forma rápida a novas demandas. Com isso, adaptamos nossas coleções de produtos para reforçar o nosso posicionamento como Smart Choice, principalmente no portfólio da marca Olímpicos. Sabemos da importância de ter os produtos adequados para o momento, a fim de garantirmos a preferência do consumidor e parceiros. Estamos levando ainda mais qualidade, design e tecnologia a eles, para a melhor relação custo-benefício do mercado. No médio e longo prazo, embora seja muito difícil prever o que irá acontecer, vislumbramos boas oportunidades para a companhia. Nossa agilidade na entrega e a flexibilidade na produção auxiliam nossos clientes em uma reposição mais assertiva, na recuperação das vendas e na manutenção dos níveis de estoque,
e também nos posiciona como a melhor escolha nesse cenário. Essas características nos tornam ainda mais competitivos. Seguimos próximos aos nossos clientes, atuando em ações de relacionamento e negociações. Todas essas ações estão possibilitando a normalização no fluxo de pedidos e faturamentos. Além disso, todas as nossas decisões até aqui também foram traçadas pensando em nossos mais de 13 mil colaboradores, na importância do talento, força do trabalho e a dedicação de cada um. O período de isolamento social impôs muitos desafios às cadeias produtivas, comerciais, sociais e econômicas. Mas a força e a estrutura da Vulcabras Azaleia fizeram a diferença nesse momento. Estamos otimistas e confiantes na normalidade das operações e na volta iminente dos resultados positivos. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de Relação com Investidores. Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com o volume bruto de pares e peças. No segundo trimestre de 2020, o volume bruto faturado totalizou 2,8 milhões de pares e peças, com queda de 57,9%, comparado ao total do segundo trimestre de 2019, 6,6 milhões de pares e peças. Diante do avanço da pandemia de Covid-19, que culminou com o decreto de medidas de isolamento social durante o decorrer de todo o segundo trimestre de 2020, a maior parte do comércio varejista manteve-se fechado, tanto no Brasil como nos principais países onde a companhia atua. Como consequência dessa paralisação generalizada, as vendas no varejo foram drasticamente reduzidas. O desempenho dos e-commerce de suas marcas foi um destaque positivo deste período e ganhou protagonismo nas vendas da companhia. O impacto da interrupção nas vendas levou à queda generalizada do volume vendido do trimestre e a maioria das categorias de mercado apresentaram variações negativas. A exceção positiva foi o canal de vendas online, onde através dos sites olympus.com.br, underarmour.com.br e azaleia.com.br continuou ativo e apresentou sólido aumento no volume de pares e peças vendidas. No primeiro semestre de 2020, o volume bruto faturado somou 7,7 milhões de pares de peças, com redução de 40% em contraposição ao volume do primeiro semestre de 2019, de 12,6 milhões de pares e peças. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No segundo trimestre de 2020, a receita líquida foi de 98,7 milhões de reais, com decréscimo de 69,8% sobre os 327 milhões de reais para o segundo trimestre de 2019. O avanço da pandemia de Covid-19 no decorrer do segundo trimestre culminou com a decretação de medidas de isolamento social em todos os estados brasileiros e com o fechamento da maior parcela do varejo físico. O único canal de vendas que se manteve ativo no decorrer de todo este período foi o canal de e-commerce. No mês de abril, auge das medidas de isolamento, as receitas da companhia foram próximas a zero. A partir de maio, com a liberação parcial para a reabertura do comércio em alguns municípios, e usufruindo da carteira de pedidos pré-pandemia, houve ainda de maneira lenta a retomada do faturamento. Em junho, com a retomada das operações na unidade produtiva do Ceará, acompanhada da reabertura gradual do comércio, houve uma retomada acentuada no faturamento da companhia, registrando ao redor de 80% do valor obtido no mesmo mês do ano anterior. Porém, observando as melhores práticas de governança, foram desconsiderados da receita do mês as faturas emitidas que estavam em trânsito no encerramento do trimestre, devido à instabilidade na abertura de determinadas localidades. Essas faturas foram entregues nos primeiros dias do mês de junho. Durante todo este período, a companhia empenhou-se em fazer todo o possível para minimizar os efeitos desta pandemia, estando ao lado de seus clientes e propondo estratégias para, de forma conjunta, superar este difícil momento. Os esforços concentraram-se nas negociações para a manutenção dos pedidos existentes pré-pandemia, e felizmente os resultados foram positivos, permitindo assim, já a partir de maio, a retomada dos fluxos de entregas, sem que houvesse danos com o desabastecimento do varejo. A receita de calçados esportivos apresentou redução de 73,6%, com performance negativa no mercado interno e também no mercado externo. Tanto a receita dos calçados olímpicos como as dos calçados Under Armour apresentaram queda em relação ao mesmo período do ano anterior.
A categoria de calçados femininos apresentou retração de 72,3%, quando comparado ao mesmo momento de 2019. Durante o período, houve diminuição na receita do mercado interno e externo, devido à queda do volume de vendas. A rúbrica de confecções e acessórios apresentou decréscimo, com redução de 59,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. Tanto as receitas com a marca Under Armour como as da marca Olímpicos apresentaram decréscimo. A categoria de outros calçados e outros apresentou diminuição de 29,6%, com queda em todas as subcategorias. No primeiro semestre de 2020, a receita líquida resultou em 337,3 milhões de reais, sendo 46,2% inferior ao registrado no primeiro semestre de 2019, quando a mesma foi de 626,8 milhões de reais. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida do segundo trimestre de 2020, no mercado interno, totalizou 91,6 milhões de reais, com redução de 69,5% em relação à do segundo trimestre de 2019, quando foi de 300,6 milhões de reais. No mercado interno, o decréscimo deve-se à queda generalizada de todas as categorias. O faturamento ao varejo teve grande queda, pois passou boa parte do trimestre suspenso. O e-commerce com as marcas da companhia foi o único canal de vendas a se manter ativo no decorrer de todo esse período. No mercado externo, a receita líquida do segundo trimestre de 2020 resultou em 7,1 milhões de reais, apresentando diminuição de 73,1% sobre os 26,4 milhões registrados no segundo trimestre de 2019. Neste trimestre, houve retração nas vendas diretas ao exterior em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso também ocorreu devido às restrições impostas com a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19, nos países que são os principais destinos dessas exportações. O destaque positivo foi o processo de retomada da comercialização de calçados esportivos para a Argentina, e com isso tivemos crescimento de volume nessa categoria na comparação com o mesmo período de 2019. Nas vendas das filiais no exterior, a exemplo do ocorrido no Brasil, também foi observada a drástica redução em relação ao correspondente período de 2019. Tal situação é resultado do impacto das medidas adotadas de combate à pandemia de Covid-19 pelo Peru e Colômbia, as quais levaram à paralisação de todas as atividades e ao fechamento temporário de 43 lojas exclusivas da Zaleia mantidas nesses países. No primeiro semestre de 2020, o mercado interno totalizou 295,1 milhões de reais, apresentando redução de 48,7% em relação ao primeiro semestre de 2019, quando a receita líquida foi de 575,7 milhões de reais. Já no mercado externo, a receita líquida no primeiro semestre de 2020 foi de 42,2 milhões de reais, 17,4% menor frente a 51,1 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano anterior. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. Esta é a primeira vez que apresentamos a abertura deste canal. Decidimos por isso, devido à relevância e pela oportunidade que esse canal nos apresenta. Em outubro de 2018, ao efetuar a aquisição da subsidiária da Under Armour, a companhia assumiu a responsabilidade pela gestão do comércio eletrônico da marca. Desde então, os investimentos nesse canal se intensificaram e a estrutura operacional foi reforçada. Em outubro de 2019, aproveitando o conhecimento adquirido e a sinergia dos negócios, foram internalizadas as operações das demais marcas, Olímpicos.com.br e Azaleia.com.br, as quais até então eram operadas através de parceiros comerciais. Apesar de ainda possuir pequena representatividade na receita total da companhia, 5,3% do faturamento dos 6 primeiros meses do ano, o crescimento deste canal e as suas potencialidades representam uma grande alavanca de crescimento. No decorrer do segundo trimestre de 2020, enquanto todas as operações da companhia encontravam-se paralisadas e o comércio varejista fechado, em virtude da pandemia de Covid-19, o e-commerce continuou em plena operação e apresentando expressivo crescimento mesmo diante da crise instalada. A receita líquida no segundo trimestre de 2020, no canal de e-commerce, totalizou 12,4 milhões de reais, com um acréscimo de 182,9% em relação ao segundo trimestre de 2019, quando foi de 4,4 milhões de reais. No primeiro semestre de 2020, a receita do e-commerce totalizou 17,8 milhões de reais,
apresentando um aumento de 143,4% em relação ao primeiro semestre de 2019, cuja receita líquida foi de 7,3 milhões de reais. No auge da pandemia, a companhia criou um programa de afiliados Corre Junto Brasil, que nasceu como possibilidade de complemento de renda para os profissionais de educação física através da indicação ou recomendação dos produtos disponíveis em nossa loja online. No final do mês de junho, já contávamos com mais de 5.500 afiliados. O projeto Corre Junto Brasil reafirma o compromisso da Olímpicos com a comunidade do esporte, que através deste busca transformar as pessoas em empreendedores digitais para complementarem sua renda. No mês de junho, segundo pesquisa divulgada pela SimilarWeb, o e-commerce da Olímpicos já estava posicionado entre o top 100 do Brasil em acessos. Um resultado notável para uma operação própria de apenas 9 meses de idade. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do segundo trimestre de 2020 foi de 26,4 milhões de reais, com redução de 76,3% em relação aos 111,2 milhões de reais registrados no segundo trimestre de 2019. A margem bruta foi de 26,8% no segundo trimestre de 2020, 7,2 pontos percentuais abaixo dos 34% verificados no segundo trimestre de 2019. Nesse segundo trimestre de 2020, o impacto sofrido em decorrência da pandemia de Covid-19 foi de grande proporção. Em um curto prazo de tempo, a companhia teve que paralisar a produção, suspender o faturamento e buscar adaptar-se à nova realidade que se deslumbrava. Essa interrupção abrupta trouxe consequências muito graves à companhia e a toda a cadeia calçadista. Para que melhor fossem refletidos os impactos da pandemia de Covid-19 nos resultados da companhia, os custos industriais relativos à mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação não apropriados aos produtos em função da paralisação ou redução das jornadas das fábricas, no montante de 36,4 milhões de reais, foram transferidos para outras receitas e despesas operacionais líquidas, conforme previsto na NBC TG FEIS de estoques. Mesmo com reclassificação efetuada no CPV, a margem bruta foi impactada negativamente pelos seguintes fatores: reconhecimento de perdas por obsolescência nos estoques, perda de quase a totalidade das receitas dos canais de varejo físico, tanto no mercado interno como no mercado externo, e elevação dos custos dos produtos fabricados, mesmo com a citada reclassificação. No primeiro semestre de 2020, o lucro bruto foi de 103,5 milhões de reais, com redução de 51,5% sobre os 213,3 milhões de reais obtidos no primeiro semestre de 2019. A margem no primeiro semestre de 2020 foi de 30,7%, sendo 3,3 pontos percentuais menor que a obtida no primeiro semestre de 2019, de 34%. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas excluindo propaganda, que apresentam redução de 40,2% no segundo trimestre de 2020, sobre as mesmas apresentadas no segundo trimestre de 2019. Foram registrados 23,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2020 em relação aos 38,6 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda constituem 23,4% no segundo trimestre de 2020, relativamente aos 11,8% no segundo trimestre de 2019, refazendo um aumento de 11,6 pontos percentuais. O crescimento relativo nas despesas com vendas na comparação dos períodos é justificado majoritariamente em decorrência da expressiva redução da receita neste trimestre. As despesas comerciais variáveis comportaram-se dentro da normalidade, mantendo-se em linha com as apresentadas nos últimos trimestres. A provisão de perda com liquidação duvidosa de clientes sofreu aumento devido ao reconhecimento neste trimestre de 7,4 milhões de reais de prováveis perdas. No primeiro semestre de 2020, registrou-se despesa com vendas excluindo propaganda de 56,6 milhões de reais, um decréscimo de 23,1% em comparação aos 73,6 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou um aumento de 5,1 pontos percentuais, na comparação dos 6 primeiros meses de 2019 contra os 6 primeiros meses de 2020, de 11,7% para 16,8%.
Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no segundo trimestre de 2020 somaram R$ 2 milhões, com redução de 22,1% sobre os R$ 15,4 milhões do segundo trimestre de 2019. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 12,2% no segundo trimestre de 2020, ante 4,7% no segundo trimestre de 2019, um aumento de 7,5 pontos percentuais. O crescimento relativo nas despesas de marketing contrapondo os dois períodos é justificado pela menor receita do segundo trimestre de 2020. Diante da paralisação generalizada do comércio varejista e da impossibilidade de realização do cronograma de eventos, o budget de marketing foi revisado e adaptado para a realidade do momento. No primeiro semestre de 2020, as despesas totalizaram R$ 24,2 milhões, decréscimo de 11,7% se comparados àquelas do primeiro semestre de 2019, que somavam R$ 27,4 milhões. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de R$ 26,1 milhões no segundo trimestre de 2020, redução de 7,1% ao valor apresentado no segundo trimestre de 2019. No percentual sobre a receita líquida, houve um aumento de 17,8 pontos percentuais, com valor de 8,6% no segundo trimestre de 2019 para 26,4% no segundo trimestre de 2020, devido à redução na receita do segundo trimestre de 2020. Durante o trimestre, houve redução na maior parte dos componentes dessa rúbrica. Nas despesas com pessoal, o incremento se refere a despesas não recorrentes de reestruturação, e que foi parcialmente compensado pelos descontos obtidos no pagamento de arrendamentos mercantis. No primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, ocorreu redução de 4% das despesas gerais e administrativas, passando de 52,9 milhões para 50,8 milhões. Ao comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se o crescimento no primeiro semestre de 2020 de 6,7 pontos percentuais em relação ao equivalente período do ano anterior. Na página 12, é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2020 registrou uma despesa de R$ 1,6 milhões em contraste ao mesmo período de 2019, o qual apresentou uma despesa de R$ 0,8 milhões. Na comparação dos trimestres, as principais variações foram observadas no aumento dos juros pagos em virtude do aumento do endividamento, no ganho da variação cambial e devido ao reconhecimento da atualização de ganho de crédito tributário no segundo trimestre de 2019. O resultado financeiro transformou-se a partir de uma despesa financeira equivalente a R$ 2,6 milhões no primeiro semestre de 2019 para uma receita de R$ 3,3 milhões no primeiro semestre de 2020. No final do segundo trimestre de 2020, a companhia apresentava posição financeira líquida positiva de R$ 48,5 milhões, sendo 121,5% superior ao observado no encerramento de 31 de dezembro de 2019. A dívida bruta totalizou R$ 278,5 milhões, com crescimento de 546,2% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2019. Também houve um aumento na disponibilidades de 418,3%. Desde os primeiros impactos da pandemia, a companhia manteve sua disciplina financeira e buscou reforçar o caixa com aportes realizados junto a linhas de crédito, as quais se encontravam pré-aprovadas, priorizando operações incentivadas e com prazos alongados. Tais medidas visam fazer frente aos impactos negativos que ainda possam ser ocasionados pela pandemia de Covid-19 no nível de atividade da companhia. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O resultado líquido no segundo trimestre de 2020 foi um prejuízo de R$ 75,4 milhões e representou um decréscimo de 351,3% sobre o lucro líquido de R$ 30 milhões do segundo trimestre de 2019. A margem líquida atingiu menos 76,4% no segundo trimestre de 2020, em comparação aos 9,2% alcançados no segundo trimestre de 2019, uma redução de 85,6 pontos percentuais. Mesmo com todas as medidas adotadas para a contenção das despesas, o resultado do segundo trimestre foi duramente afetado, apresentando expressivo prejuízo líquido. A margem líquida na comparação dos semestres foi reduzida em 28,7 pontos percentuais, de 9% no primeiro semestre de 2019 para menos 19,7% em 2020.
O retorno sobre capital investido, ROIC ajustado, anualizado foi de 1,3% no segundo trimestre de 2020, levando em consideração os últimos 12 meses encerrados em 30 de 6 de 2020, com retração de 17 pontos percentuais sobre o resultado de 18,3% contabilizado em 31 de dezembro de 2019. Na página 14, apresentamos o EBITDA. No segundo trimestre de 2020, o EBITDA foi de menos 55,1 milhões de reais, apresentando redução de 209,1%, em contraposição aos 50,5 milhões de reais positivos obtidos no segundo trimestre de 2019. A margem EBITDA diminuiu 71,2 pontos percentuais, atingindo menos 55,8% no segundo trimestre de 2020, ante 15,4% no segundo trimestre de 2019. Esse resultado é devido principalmente à drástica retração da receita líquida em todos os negócios da companhia e ao reconhecimento de custos fabris, mesmo diante da paralisação das operações, em virtude da escala do Covid-19. No primeiro semestre de 2020, o EBITDA foi negativo de 27,9 milhões de reais, com decréscimo de 128,6% sobre os 97,6 milhões de reais verificados no primeiro semestre de 2019. A margem EBITDA apresentou uma queda de 23,9 pontos percentuais, alcançando menos 8,3% em 2020. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No segundo trimestre de 2020, foram investidos 13,6 milhões de reais em imobilizável. Os investimentos realizados neste trimestre foram destinados à sustentação das operações da companhia, bem como a continuidade do projeto de modernização das fábricas. A aplicação em ativos intangíveis no segundo trimestre foi de R$ 800 mil, onde destaque nos investimentos em intangíveis se deu na rúbrica de software e visam a modernização da estrutura de back-office. Nos últimos 2 anos, a companhia investiu ao redor de 100 milhões de reais adicionais, com foco em maquinário, expansão e tecnologia para esse tipo de indústria, o que nos possibilita responder de forma rápida às novas tendências do mercado. Além disso, a planta de Horizonte no Ceará sofreu uma significativa ampliação, foram 6.800 metros quadrados de investimentos no futuro e na economia da empresa. No primeiro semestre de 2020, o valor investido em imobiliário totalizou 31,2 milhões de reais. Em ativos intangíveis, o valor investido no primeiro semestre de 2020 totalizou 1,4 milhões de reais. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A geração de caixa nos 6 meses do ano foi de 113,6 milhões de reais. Este reduzido por 3,4 milhões de reais pelo efeito de conversão das investidas no exterior, fazendo a variação positiva de caixa de 110,2 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos. O EBITDA negativo de menos 27,9 milhões de reais, redução da necessidade de capital de giro de 85,7 milhões de reais, aumento no passivo bancário em 235,4 milhões de reais, investimentos em imobilizado intangível de 32,6 milhões de reais, crescimento no exigível a longo prazo de 7,6 milhões de reais. A principal variação no capital de giro do segundo trimestre de 2020 ocorreu devido à redução do contas a receber de clientes. A paralisação generalizada das operações da companhia no decorrer de todo o segundo trimestre de 2020 levou a expressiva queda na receita e, consequentemente, na diminuição do contas a receber. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para as perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2.
Temos uma pergunta do Sr. Eric Huang, da Eleven. Senhor Eric, seu áudio está aberto. Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem aí, você e sua família. E obrigado por pegar a nossa pergunta. Do nosso lado, na verdade, são duas perguntas. A primeira, a gente gostaria de entender como vocês estão vendo a retomada. Vocês mencionam no release que em julho vocês já cresceram em relação a 2019. Então, a gente queria entender melhor o quanto vocês atribuem esse crescimento a alguma demanda represada aí durante o período de fechamento das fábricas e o quanto seria realmente aí de uma retomada das atividades por parte dos varejistas. E a outra é com relação ao e-commerce, né? Se vocês têm observado aí a manutenção do crescimento mesmo com a reabertura das lojas e se vocês acreditam que no longo prazo, com o crescimento dessa divisão do e-commerce, isso daí possa trazer benefícios em margem para vocês. Obrigado. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Também espero que todos estejam bem. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a primeira, é o Pedro que está falando aqui. Eu acho importante fazer uma memória rápida. Nós fomos forçados a suspender as nossas atividades ali pelo dia 20 de março. E durante esse período a gente acabou dando férias coletivas, usamos a medida provisória e timidamente começamos em maio a produzir na nossa unidade da Bahia, que era a única que era possível trabalhar. Em junho nós começamos também timidamente a produzir na nossa maior unidade, que é a do Ceará, mas somente a 30%. Conseguimos, durante esse período, fazer boas renegociações, manter as carteiras, manter o nosso contato próximo aos nossos clientes e, infelizmente, nesse trimestre a gente não conseguiu trabalhar como a gente gostaria de ter trabalhado com as nossas fábricas, até pelas medidas restritivas impostas pelos estados. Mas, felizmente, aí falando já da retomada, em julho nós começamos, na verdade, no último dia útil de junho, nós começamos a trabalhar 100% nas duas fábricas. O mês de julho inteiro trabalhamos a 100%, reativamos as nossas produções, os nossos faturamentos mais robustos. Mesmo tendo uma produção menor, em junho tivemos um faturamento quase 80% do faturamento comparado ao ano de 2019. Mas no mês de julho, nós já tivemos um faturamento um pouquinho superior ao ano de 2019, o que nos está deixando bastante satisfeito e otimistas para frente. A nossa decisão de não desmobilizar nada do nosso negócio e manter as nossas capacidades tem se mostrado bastante assertiva nesse momento. No final de julho, e aí continuando a falar sobre a retomada, no final de julho, no dia 25, nós lançamos as novas coleções num formato inovador, completamente digital, o que também acelerou bastante a nossa conexão com os nossos representantes, os nossos vendedores, são mais de 300 pessoas, e com o comércio também. Então, rapidamente a gente começou a tirar os pedidos das novas coleções para se somarem aos pedidos das coleções vigentes. Tenho ótimas notícias para falar, porque nós estamos com uma formação de carteira futura do nível de 2017, que foi um dos nossos melhores anos dos últimos anos. Nossa formação de carteira hoje é superior aos anos de 2018 e de 2019 para esse momento. Isso nos faz acreditar bastante que o terceiro trimestre já está praticamente resolvido e já estamos vendendo para fechar. Claro, demora ainda um tempo, nós temos ainda alguns meses de trabalho e venda, mas estamos muito bem encaminhados para fazer as vendas necessárias no nosso planejamento de metas numa fábrica cheia, com eficiência, etc., do segundo semestre como um todo. E para finalizar, acho que é importante falar que
foi também bastante assertivo, além de não ter desmobilizado nada da nossa produção e mantido o nosso tamanho de negócio, reforçar com os nossos clientes a importância do nosso modelo de negócio, de entregas rápidas, de uma velocidade muito grande para se adaptar, e nós nos adaptamos muito rápidos. Então, essa coleção nova é uma coleção que reforça ainda mais os grandes atributos que a gente tem no mercado, que são produtos multifuncionais, de excelente custo-benefício, e assim eles foram ainda mais reforçados. Estamos bastante otimistas. É lógico que esse segundo trimestre é um trimestre bastante ruim, nós não gostamos do resultado, mas fomos impossibilitados de trabalhar mais pelas medidas restritivas e pela impossibilidade de retomar as nossas fábricas. Importante falar, o comércio ainda não voltou na pujança que nós estamos comparado aos faturamentos e entrada de pedidos agora, mas a Vulcabras, eu acho que ela está um pouco fora dessa curva pelo tipo de negócio, pelo modelo de negócio e pelas suas marcas. Sobre o e-commerce, eu prefiro que o Wagner fale, porque ele está bastante envolvido na ampliação do nosso e-commerce, que vem trilhando um caminho aí de crescimento bastante grande. Wagner, por favor, você responde essa? Sim, pode deixar. Bom dia, Eric, bom dia a todos. Espero também que todos estejam bem aí, seguros, onde quer que estejam. Bom, a respeito do e-commerce, realmente o crescimento que nós registramos no segundo trimestre é um crescimento muito forte, porém não surpreendente. Assim, a gente, desde que herdamos aí a estrutura própria de operação e gestão de e-commerce da Under Armour, nós estamos fazendo todos os investimentos necessários, investimentos em plataforma, investimentos em contratação de know-how para a gestão apropriada desse canal. E não à toa, né, no final do ano passado, a gente lançou as lojas virtuais com gestão própria, né, para as nossas outras duas marcas, né, para a operação da Olympus e para a operação da Azaleia. De lá para cá, né, o crescimento dessas duas marcas e também o crescimento da Under Armour, só houveram sinergias benéficas, né, sinergias positivas. A gente vem realmente acelerando ao máximo, né, o foco, desenvolvimento de produtos exclusivos, tentando prestar o melhor serviço e nível de atendimento o melhor possível, né, para os nossos consumidores. E o que a gente enxergou e como a gente recebeu, né, como a gente olhou para esse resultado do segundo trimestre, na verdade foi uma aceleração daquilo que a gente já estava projetando aí para um futuro breve. A gente não entende, não enxerga esse crescimento como um pico, ou seja, com a reabertura do varejo físico, algum tipo de retração. Pelo contrário, eu acho que pelo menos no caso da operação da Vulcabras, no caso específico para as nossas marcas, isso deve ser um degrau e daqui por diante deve ser uma base nova aí de sustentação. Não à toa, né, nós lançamos um programa de afiliados que foi muito bem recebido, né? O início desse programa de afiliados tinha como foco quase que social, né, a geração de um complemento de renda adicional para educadores profissionais de educação física, né, que tiveram seus rendimentos praticamente zerados. E surpreendentemente, né, a coisa está emplacando ainda de uma forma muito viral, sem grandes investimentos aí na divulgação, mas já estamos aí com 5.500 afiliados. É uma iniciativa que começa a tornar corpo e ganhar formato aí de um subcanal dentro do canal de e-commerce, né? E a gente já tem até interesse aí de eventualmente estender nas outras marcas. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. O e-commerce é um dos canais que a empresa tem convicção, tem interesse e vem fazendo todos os investimentos necessários. Por isso que o crescimento não surpreende, na verdade, é só uma aceleração daquilo que já estava programado e desenhado. A gente continua fazendo investimentos e melhorando as plataformas, toda a infraestrutura, né, de back-office, sistemas, operação logística por trás dessas plataformas, para poder alavancar, para poder capturar e para que, em momento algum, isso se torne um gargalo. A gente entende que
ainda tem um espaço muito grande aí de relevância para ganhar dentro do business como um todo aí, da Vulcabras e na representatividade das suas marcas. Acho que era um pouco disso. Ótimo, muito obrigado pelas respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom, Senhoras não e temos... senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. A falta de perguntas ao vivo, até quebrando um pouco o protocolo, a gente vai pescar aqui algumas perguntas do webcast. Só um minuto, por favor. Nós recebemos aqui uma pergunta do Lucas Sumetsu, da Távola Capital. E a pergunta dele é se nós podemos comentar a oportunidade da Under Armour no cenário de dólar mais alto. Vou pedir para o Pedro responder, por favor, Pedro. Lucas, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Nossa operação da Under Armour ela é baseada em oferecer ao mercado brasileiro todos os produtos que a Under Armour tem vigentes no mundo, através de pré-vendas, feitos através de parceiros, quando são roupas, porque a gente não produz roupas, algumas importações de roupa e também de calçados a gente oferece, mas majoritariamente o negócio é feito através da produção de produtos locais na nossa fábrica, onde a gente consegue entregar também para a Under Armour a estratégia que a gente tem de agilidade, rapidez, reposições imediatas para os nossos clientes, uma receita que tem funcionado muito bem ao longo da nossa história e vem funcionando muito bem para a Olímpicos. Esse cenário de dólar alto ajuda a produção nacional, sem dúvida nenhuma, porque encarece o preço dos produtos importados. A Under Armour, como é uma marca recente para a gente, que já vem crescendo, já vem dando seus resultados, a gente imagina que com um aumento dos preços dos produtos importados, faça com que a Under Armour faça com que isso ajude a Under Armour a crescer um pouco mais rapidamente. Mas dentro dos nossos planos e no nosso portfólio de produtos, a gente vem caminhando muito bem. Acredito, inclusive, que nesse momento de pandemia e nesse momento de instabilidade, o nosso modelo de negócio, independente do dólar, também ajuda a Under Armour pelos motivos que eu acabei de falar, onde os clientes não precisam fazer apostas com tanta antecedência, podendo se abastecer de Under Armour. Lembrando que a gente produz Under Armour no Brasil até de R$500 de preço ao público, que é um preço bastante elevado, mostrando que a gente pode fazer vários produtos e várias tecnologias no Brasil. Mas sim, ajuda. Eu acho aqui, Wagner, que eu também posso responder uma pergunta que está na sequência aqui, que é do Daniel da Cruz Gouveia Vieira, que vem do Valor Futuro. Obrigado, Daniel, pela sua pergunta. A pergunta é a respeito do cenário competitivo
os impactos da futura parceria entre Nike e o operador local Centauro, quais os impactos que traz para a competição com a Vulcabras. É uma ótima pergunta, porque no Brasil as marcas internacionais, na nossa avaliação nos últimos anos, e muitos anos, sofreram muitas modificações e normalmente tiveram dificuldades de operar. Não por nada, muitas marcas estão procurando parceiros no Brasil há bastante tempo, e na nossa avaliação, as marcas que têm um parceiro local, elas conseguem performar melhor no que diz respeito a ter resultados. A gente sabe que as marcas internacionais, independente de ser essa marca que vocês nos perguntaram ou outras, nos últimos anos tiveram dificuldades de entregar resultado. E a gente sabe disso porque a gente via algumas liquidações sendo feitas, etc. E não por nada existe um antidumping vigente no Brasil contra a China. E uma extensão desse antidumping está sendo discutida para que não seja só contra a China e sim contra a Ásia. É porque o antidumping, rapidamente falando, não é pergunta, mas o antidumping ele não sofre tanto, ele não faz tanto efeito no Brasil, porque as marcas internacionais produzem os calçados em toda a Ásia e não só na China. Mas, voltando para a pergunta, na nossa avaliação é algo bom, porque a marca internacional tendo um parceiro nacional ajuda a disciplinar as vendas, ajuda a disciplinar os preços, a competição, até porque os operadores nacionais, talvez diferente dos operadores internacionais, que não veem o Brasil como algo tão relevante nas suas vendas, então os operadores nacionais precisam ter resultados, e a gente vê com bons olhos quando as marcas se associam a empresas que vão ter que dar resultado e não podem usar o Brasil como um outlet ou como um local para escoar os seus produtos. Então, eu vejo como boa essas parcerias para ajudar a disciplinar o mercado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais. Agradeço a todos pela presença. Quero dizer que permanecemos à disposição com o nosso time de RI para esclarecer quaisquer outros pontos ou dúvidas que possam ter ficado pendentes. Dizer que nós estamos bastante otimistas com o futuro, e qualquer outra dúvida, por favor, não deixem de contactar os nossos canais. Muito obrigado. A audioconferência da Vulcabras Azaleia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.